acordo Mercosul-União Europeia, mesmo com salvaguarda do Parlamento Europeu. O ministro da Agricultura está confiante para assinatura, agora em dezembro. Marco temporal das terras indígenas no plenário virtual do Supremo, com 3 votos contra a lei, então, a lei ordinária que fixa a data de 5 de outubro de 88. Assuntos para a jornalista Ana Amélia Lemos, comentarista, nossa parceira aqui. Muito boa noite. Bem-vinda, Ana. Boa noite, minha cara Simone. O trânsito em Brasília está hoje a chuva caótico, provocou, né? Chove e aí não tem guarda para cuidar, ajudar. E nem sinal, semáforo, que nós lá no Rio Grande chamamos de sinaleira. Sinaleira, é verdade. Mas o fato é que... E aí a movimentação, quando chega nesse momento do pique, da hora do rush, já está a cidade toda ela complicada. Verdade, a chuva hoje parou a cidade. É mais ou menos como o clima do Congresso. Parou a cidade. Parou a cidade. O recesso parlamentar está levando o pessoal a apressar o passo para votar as coisas que estão voltando aí importantes, mas você chamou aí na matéria a questão do marco temporal, A gente continuará ainda com uma guerra institucional. Pois é, entre a Suprema Corte e o Senado Federal e o Congresso Nacional, que em 2023 tinha aprovado isso, essa matéria, e agora o Supremo está julgando novamente aquilo que o Senado fez em 2023 e mantendo uma decisão. Mas o que a gente tem que discutir, Simone, 37 anos decorreram e só agora esse tema vem. Então, a insegurança jurídica, ela pesa sobre os ombros não apenas do produtor rural, mas até da própria comunidade indígena, de tudo, enfim. Então, é lamentável que o Brasil, nesse momento que está firmando acordos, vendendo, exportando, que esses temas venham e aí fique mal o país como imagem externamente, que não tem uma segurança jurídica para quem quer investir aqui no Brasil e também para os próprios proprietários rurais brasileiros. Então, vamos ver, essa novela está longe de terminar, porque vai voltar também, vai haver uma nova reação do Congresso Nacional e vamos ver onde é que vai dar isso. Lamentavelmente, os produtores continuarão na insegurança. Porque acaba confundindo até quem está em casa para acompanhar, A gente viu o primeiro passo lá atrás do Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucional a tese. O Congresso aprovou em 23 a lei, que foi derrubada pelo presidente. Exato, exatamente. Vetada pelo presidente, derrubado o veto, aprovado, sancionado, questionado agora no Supremo, que está analisando justamente essa lei, não é se é constitucional ou não. Tem 3 votos contra, um plenário virtual, eles vão colocando os votos ali. Esse resultado vai se preservar, porque o voto definitivo era do relator, do ministro Gilmar Mendes, que é conhecedor da matéria, porque ele é de Diamantino, ele é do Mato Grosso. Embora o Mato Grosso não tenha tão intensamente o embate nessa área, como tem o Mato Grosso do Sul, como tem o Paraná, como tem Santa Catarina e o Rio Grande do Sul também, que essa questão é mais conflagrada, e da região norte do país também, esse tema, o ministro Gilmar Mendes, junto com Alexandre de Moraes, eles tinham trabalhado muito no entendimento de que essas terras haveria de parte da União a indenização de todas as benfeitorias que estavam sobre a terra. Então, era uma maneira negociada. Agora, nem isso está na pauta, quer dizer, está simplesmente inconstitucional e deu. Então, isso aí é muito complicado, Simone, essa insegurança de como isso vai acontecer. Você acabou de... E suscita, digamos, nas comunidades indígenas, mesmo aquelas que não tenham, eventualmente, um laudo antropológico para justificar que são áreas indígenas no passado, nem essas, então, vão estimular a um movimento que pode ter esse impacto e esse estímulo da decisão da Suprema Corte. Pois então são 3 votos para derrubar a lei aprovada no Congresso sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O ministro Gilmar Mendes, relator, votou contra o marco temporal, como estamos falando aqui, estabelecido pelos parlamentares, que fixa essa data, gente, que é a data da promulgação, 5 de outubro de 88, como limite, então, para os indígenas reivindicarem seus territórios. Gilmar considerou que os atuais proprietários, no entanto, só deixem os locais após indenização
prévia e deu prazo de 10 anos para que a FUNAI, então, finalize as demarcações. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam, então, o voto do relator, não é, com ressalvas no julgamento, esse julgamento virtual que vai seguir até quinta-feira, tem um horário pré-estabelecido. Hoje, cerca de 900 mil quilômetros quadrados de terras estão, então, em disputa, o que equivale a países inteiros, como Portugal. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que a manutenção do marco temporal é fundamental para garantir, então, a segurança jurídica no campo. Os parlamentares afirmaram que vão, então, pressionar pela aprovação, né, pela Câmara da emenda, a PEC, a emenda constitucional, que estabelece, então, o marco temporal no país. A proposta foi aprovada pelo Senado na semana passada, não é, Ana? E está tendo agora essa expectativa do lado de lá do plenário, né? Vamos seguir com os votos, né, do Supremo Tribunal Federal, já contrários ao marco temporal aprovado pelo Congresso Nacional como critério para demarcação das terras indígenas. Agora a gente vai ouvir a advogada especialista em direito ambiental, Samantha Pineda, que acredita, então, que a lei de 23 será considerada inconstitucional, como a Ana também já colocou aqui, não é? Para ela, então, para Samantha Pineda, a solução só virá quando esse mecanismo for consolidado na Constituição. Está falando da PEC, né? Vamos ouvi-la. Eu acredito que vai ser derrubada, vai ser considerada inconstitucional esta lei. E aí é importante a gente explicar para a sociedade que o que está se julgando no STF nesse momento é a aplicação desta lei específica que foi aprovada lá em 2023 pelo Congresso Nacional, uma lei ordinária. Hierarquicamente existem posições entre as leis. Então esta lei, ela surgiu depois que já tinha acontecido o julgamento pelo STF acerca da não aplicação do marco temporal. Isso faz com que esta lei específica possa sim ter sua constitucionalidade questionada e a aplicação dela nos casos, são 4 casos que estão aí baseando essa discussão do Supremo agora, faz com que essa situação de aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei ordinária, uma lei normal, uma lei comum, não é uma lei complementar, não é uma emenda à Constituição, esta constitucionalidade da lei pode sim ser questionada e eu acredito que essa lei vai ser derrubada, vai ser considerada inconstitucional. Mas isto não põe fim à questão da discussão, porque já foi aprovada então no Senado uma proposta de emenda à Constituição, e aí é diferente, a gente está falando da lei mais forte do país. É uma lei que não pode ser questionada, ela não é nem sancionada pelo presidente da República, o Senado aprovou a PEC, e caso a Câmara aprove a PEC, ela entra em vigor, a emenda à Constituição passa a vigorar e a Constituição vai mudar de redação. E aí o parâmetro usado pelo STF para julgar constitucionalidade passa a ser o novo texto da Constituição. Então, só vai se resolver essa questão depois que a gente fizer acompanhar e ver o que vai dar a votação da PEC lá no Congresso Nacional. O que nós estamos falando que esse tema não fica resolvido com essa decisão da Suprema Corte, porque a disputa institucional entre o Congresso e o Supremo vai continuar numa matéria tão relevante, com tanto impacto que tem, não só para o agricultor, mas também para as comunidades indígenas. Daí, como recomenda muito bem a nossa especialista, Samantha Pineda, que é exatamente uma nova proposta do Parlamento de emenda constitucional, e aí sim está dentro do escopo da constitucionalidade, para o Supremo, então, reexaminar. Agora, se essa decisão já é dada numa lei ordinária, que é a mesma coisa, seguramente já é previsível o que a Suprema Corte, porque os mesmos organismos, partidos políticos ou entidades que entraram e questionaram no Supremo, por isso que ele está se manifestando, ele só se manifesta provocado, vão de novo voltar ao debate. E continuaremos nesse processo de para e anda, para e anda e para e anda. Então é lamentável porque a insegurança jurídica persiste, minha cara Simone. Porque o Suprema Corte pode ser provocada novamente se essa PEC passar, né, pelo Congresso, pode ser provocado, e aí vem como a Ana falou, tudo novamente. E eu estava conversando essa semana com um professor de Direito Constitucional que disse que apesar da PEC, né, ter toda essa hierarquia perante uma lei ordinária, o Supremo pode, e como já fez,
em outras, né, situações aí, envolvendo uma decisão em relação à PEC, já fez isso. Então, vamos aguardar, né, Ana, se vai encerrar. Vamos ver se essa novela vai ter um capítulo final. Né? Vamos para o próximo capítulo, esse que está há mais de 20 anos também. Viu, Ana? Olha exatamente. Só, o Parlamento Europeu, vamos falar do acordo Mercosul e União Europeia. Nada é fácil, nada é fácil. Exatamente, né? O Parlamento Europeu aprovou na terça-feira, ontem, né, medidas que dão mais proteção, então, aos produtos agrícolas de países integrantes do bloco, as chamadas salvaguardas. Vamos ver. Basicamente, é um protecionismo puro, né, dos europeus que tentam evitar uma concorrência muito forte do nosso agro, especificamente do Brasil mesmo. A gente sabe que no Mercosul há outros países, mas nós somos a principal economia e temos liderado essas negociações há tanto tempo, sobretudo agora, né? Mas nós sabemos também que alguns países da União Europeia, e aí eu cito sobretudo França e Polônia, se colocaram de maneira contrária a esse acordo, dizendo que ele não sairia. Nós vimos, por exemplo, muitas vezes o presidente Emmanuel Macron discordando do presidente Lula e olha que eles são aliados, né? E esses países, eles são extremamente opositores do acordo porque a França, por exemplo, é a maior produtora de carne dentro da União Europeia, a Polônia de frango, e eles sabem que o nosso agro, sobretudo nesse ponto, é importantíssimo para o mundo. E se tivesse mais participação dentro da Europa, poderia ser ruim para os produtores locais. Então, eles disseram que não iam aprovar esse acordo. O que a União Europeia, que em sua maioria é a favor ao acordo comercial, fez? Olha, vamos colocar aqui alguns dispositivos, França e Polônia, para vocês concordarem. Então é isso que foi aprovado. O Parlamento Europeu aprovou por uma grande maioria essas salvaguardas. O que elas dizem basicamente? E elas foram até ainda mais restritas do que se imaginava no começo. Se as exportações do Brasil para a União Europeia, do Mercosul, né, da União Europeia, vamos colocar o Mercosul, se essas exportações crescerem mais do que 5% do que a média dos 3 anos anteriores, esses países vão poder questionar o acordo e fazer uma suspensão de alguns trechos, sobretudo em relação às tarifas, né? Um acordo comercial é fechado para facilitar as trocas entre blocos, entre países, e aí tem queda de tarifas ou até o fim, né, totalmente delas. Então, a partir dali, haveria uma imposição do protecionismo francês e protecionismo polonês, sobretudo. Eu disse que está sendo mais restritivo do que se imaginava, porque o plano original era colocar em 10%. Agora está em 5%, ou seja, é muito mais fácil você chegar a essa marca de 5% do que de 10%. Essa questão, então, foi aprovada. Há uma outra importante votação que acontece até quinta-feira, que é o projeto de maneira geral, né? O acordo de maneira geral. A votação de hoje foi específica e exclusiva sobre essas salvaguardas. Ainda é preciso aprovar o acordo comercial. Também nesta semana, líderes europeus vão se encontrar para discutir, entre outros assuntos, esse que é bastante importante. E no fim de semana, se imagina que venha aqui ao Brasil a líder da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, para assinar esse acordo. Ana, a gente está vendo toda essa novela, a França sendo a França mais uma vez, né, em relação a essa polêmica, né, de não aceitar o acordo, mas tem essa salvaguarda aí que né, vamos fazer um acordozinho aqui com vocês para vocês deixarem o acordo passar. Você acredita que isso vai se resolver, vai ser assinado de evento? A CNA, com muita senso de oportunidade, Simone, já está levantando. Mas e nós? Por que não nos perguntaram? Ninguém nos perguntou se isso serve ou não serve. O governo, claro, quer explorar politicamente o acordo Mercosul-União Europeia. Faz quase 3 décadas que está se discutindo essa questão. Essa salvaguarda fica muito claro. E veja só, estabelecer uma salvaguarda de um aumento de 5% é muito pouco. 5% é peanuts, como diria o americano, não é nada, né, para a questão de comércio, né, com esses mercados. E exatamente são as áreas que a França, que tem um protagonismo político dentro do processo muito grande, tanto que o presidente Macron pediu para que isso fosse feito no ano que vem.
por conta da questão política e eleitoral na França. E eu tenho repetido sempre assim, o poder político dos agricultores franceses perante o governo francês é uma coisa extraordinária. E eles são protegidos porque eles têm subsídios, recebem subsídios do Tesouro francês. E o caso da Polônia, que é um maior produtor de frangos, também, como está já na União Europeia, também teme a questão da concorrência. Nós temos uma capacidade de competição. Hoje há uma discussão fantástica sobre a qualidade sanitária que o Brasil tem. Agora, no episódio que houve da gripe aviária no Brasil, foi a revelação máxima da competência e da agilidade e do tempo e da perfeição que o processo foi vencido. Então, isso também perturba o ambiente. Agora, com essa história também de conexões, não pode a Europa estar livre, que já houve alguns focos de contaminação de aviários na própria Europa. Então, há uma resistência e ainda há muita cautela de parte da diplomacia brasileira, não do Ministério da Agricultura, que torce para o acordo ser assinado, porque isso seria politicamente muito bom, o próprio Lula está torcendo para isso, mas há uma certa cautela normal, porque vem a Úrsula, que é a representante da União Europeia. E depois disso, Simone, não é assim, assinou o acordo e começa a vender e tal. Tem vários detalhes aí na questão industrial. Eu pergunto, o que as indústrias automotivas europeias que estão no Brasil, da Itália, da Alemanha, da França, com grandes unidades que são indústrias produtoras de veículos, elas vão fazer a sua produção no Brasil e daqui exportar para outros lugares? Ou vão fechar aqui e vão aumentar a produção na Europa? Como é que vai ser essa política dessas empresas que são o setor automotivo? E com um olhar na China, que é o grande nó a ser desatado por todos, que a China assusta Estados Unidos, assusta a Europa, assusta o Brasil e todo mundo. Então, esse é um processo, não. Mais do que isso, todos esses acordos, todo esse acordo do Mercosul precisará ser submetido pelos parlamentos de cada um dos 27 países. Ou seja, também do Mercosul, né? E também do parlamento do Mercosul. Aqui já são 4 países, né? 5 países. Mais rápido, né, Ana? Mais rápido e tal, embora tenha algumas coisas. Mas o fato é que esse processo vai ainda ter um andamento mais lento por conta dessa competição. Tem todo um processo após essa assinatura, com a França aí colocando, né, tentando embarrear esse acordo, a França sendo a França, como eu sempre falo. O ano passado, 24 de novembro, no final do ano passado, o Carrefour, né, testando, né, falando em relação à qualidade da carne brasileira, deu toda aquela polêmica, não é, Ana? A gente viu isso, relatamos muito aqui. O ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, está muito confiante, né, em relação à assinatura desse acordo agora no dia 20 de dezembro, disse que não adianta esperar um acordo, né, perfeito. Ideal, né? Ideal, perfeito. É o possível, claro. É o possível. E aos poucos, e tem que ser implementado. E aos poucos vai se melhorando. Essa é a filosofia aí do mapa para que esse acordo saia e depois vai se melhorando em relação às salvaguardas. É verdade. Claro, isso aí é uma questão, eu diria, pragmática, né? É melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando, né? Então é isso. É evidente que aí tem um aspecto político. O ano que vem tem eleição. E isso você joga como um ganho geopolítico, né? Assim como você está jogando a volta das boas relações do Lula com Donald Trump para reduzir a questão da tarifa, minha cara Simone, muito mais tranquilo agora em relação à União Europeia e ao Mercosul. Quer dizer, então você tem exatamente isso para poder mostrar como um trunfo eleitoral nas eleições de 2026. Aqui, está chegando uma informação, 4-0 para o marco temporal, o Fux votando favorável. Nenhuma surpresa. É verdade, nenhuma 4-0 agora. Começamos falando 3-0, a partida já está em... Nenhuma surpresa sobre esse resultado, essa votação. Mas sobre isso, exatamente, esse é o jogo. É ter isso como um trunfo eleitoral e aí depois vai ser, com o andar da carruagem, vai se ajustando o negócio. A questão é, será que não vai ser tarde demais? Certo. Ana Amélia Lemos, obrigada pela análise aqui da semana com a gente hoje, não é? Bom trabalho, Simone. Bom trabalho. Obrigada. Até amanhã, Ana. Até.